Saudações a todos os alunos do curso de licenciatura EAD em Ciências Biológicas. Meu nome é Rafael de Queiroz Ferreira e hoje nós vamos dar início a mais um capítulo da disciplina de Química Geral. Na verdade, hoje nós falaremos sobre forças intermoleculares. E para começar essa aula, eu trago para vocês essa bela imagem de uma flor de lótus. A flor de lótus, que nas culturas orientais é tida como um símbolo de pureza. Mas por que esse simbolismo com a flor de lótus? Justamente porque tanto a flor como a folha apresentam características autolimpantes e podem crescer em ambientes aquáticos altamente poluídos. Mas por que essa planta apresenta essas características? Justamente porque ela apresenta alta hidrofobicidade, ou seja, ela não absorve a água que cai sobre as folhas, por exemplo. Se a gente visualizar essa folha de flor de lótus em uma ampliação microscópica de 20 micrômetros, fica fácil a gente enxergar que a gotícula de água não absorve na folha da flor de lótus. Isso confere a essa planta um caráter autolimpante, porque essa água que se acumula sobre a superfície da planta acaba absorvendo as partículas de poeira e deixando a planta com essa característica bem vistosa. Mas por que a flor de lótus tem, então, esse caráter autolimpante e essas características de alta hidrofobicidade? É isso que nós vamos aprender na aula de hoje, ao falar sobre as forças intermoleculares. Antes, porém, nós vamos falar um pouquinho como essas forças intermoleculares podem influenciar no estado físico de diferentes moléculas ou substâncias, né? Na figura 11.2, eu trago aqui diferentes moléculas diatômicas, tá bom? Que todas apresentam ligações covalentes, mas que apresentam-se em diferentes estados da matéria devido às interações intermoleculares. Começando aqui pelo gás cloro, o Cl2, que apresenta partículas bem afastadas, que têm uma total liberdade de movimento. Por outro lado, o bromo líquido, Br2, apresenta partículas empacotadas, mas com orientação aleatória. E, por fim, o iodo 2 apresenta na forma de sólido cristalino, pois ele apresenta partículas também empacotadas, mas de forma mais ordenadas e essencialmente fixas. E o que diferencia cada uma dessas substâncias? Já que todas são moléculas diatômicas e todas apresentam ligações covalentes. É justamente as interações intermoleculares que existem entre elas. E essa interação confere a essas substâncias diferentes estados da matéria, gasoso, líquido e sólido. Vocês podem perceber que à medida que eu saio da esquerda para a direita, eu tenho um aumento da intensidade das interações intermoleculares, assim como eu diminuo o grau de desordem dessas moléculas. Uma comparação entre as propriedades de gases, líquidos e sólidos pode então ser resumida da seguinte forma: o gás, ele assume tanto o volume quanto o formato do recipiente. Ele expande-se para preencher todo o recipiente, ele é compressível, ele flui rapidamente e difunde-se também rapidamente. Já o líquido, ele assume parcialmente o formato do recipiente que ocupa, ele não se expande para preencher o recipiente, é praticamente incompressível, flui facilmente e difunde-se lentamente. Por fim, o sólido, ele conserva o próprio volume e formato, não se expande para preencher o recipiente, é praticamente incompressível, não flui e difunde-se muito lentamente. Como as partículas de um sólido ou líquido se mantêm bem próximas umas das outras, quando comparadas a de um gás, por exemplo, frequentemente nos referimos
tanto aos sólidos como líquidos, como fases condensadas. O estado de uma substância depende, então, em grande parte, do equilíbrio entre as energias cinéticas das partículas, aí entendo partícula como átomos, moléculas ou íons, e as energias de atração interpartículas. Por exemplo, um gás apresenta energias cinéticas maiores do que as energias de atração interpartículas. O líquido, o estado líquido, apresenta energia cinética praticamente equivalente às energias de atração interpartículas. E, por fim, o sólido apresenta essa energia de atração interpartículas maior do que as energias cinéticas. Por isso que eles apresentam uma estrutura mais rígida. Mas o que são essas atrações interpartículas? Na verdade, essas atrações interpartículas são o foco dessa aula de hoje, porque elas é que dão origem ou elas que se originam a partir das forças intermoleculares. As intensidades das forças intermoleculares variam bastante, mas geralmente são mais fracas que as forças intramoleculares, que são aquelas ligações que a gente viu na videoaula passada, as ligações iônicas, metálicas e covalente. A figura a seguir, a figura 11.3, mostra então claramente a diferença entre forças intermoleculares e força intramolecular. A força intramolecular, que nós já conhecemos, aqui no caso da ligação do HCl, é uma ligação covalente, que é uma ligação forte. Mas essa molécula de HCl pode interagir com outra molécula de HCl a partir de uma força intermolecular, que apresenta uma ação mais fraca. Ou seja, a força intramolecular, que forma ligações iônicas, metálicas ou covalentes, é uma interação dentro da molécula. E as forças intermoleculares, que falaremos na videoaula de hoje, é uma interação que ocorre para fora da molécula, de uma molécula com outra molécula, ou de um íon com uma molécula, e assim por diante, como a gente verá na aula de hoje. Muitas propriedades dos líquidos, incluindo ponto de fusão e ebulição, refletem a intensidade das forças intermoleculares. Tais propriedades aumentam à medida que a intensidade das forças intermoleculares também aumenta. Existem, então, 3 tipos de atrações intermoleculares entre as moléculas eletronicamente neutras. São elas as forças de dispersão, as atrações de polo e as ligações de hidrogênio. Atenção, essas interações existem em moléculas eletronicamente neutras. Juntas, as duas primeiras são chamadas de forças de Van der Waals, em homenagem ao físico holandês Johannes Diederik van der Waals. Além dessas 3 interações que ocorrem em moléculas eletricamente neutras, a gente pode destacar também a força de atração que ocorre entre moléculas iônicas e dipolos, que são as forças íon-dipolo, que são muito comuns em soluções, principalmente soluções aquosas. Para iniciar, então, falaremos sobre as forças de dispersão. Isso porque, de acordo com Fritz London, que é um físico germano-americano, o movimento dos elétrons em um átomo ou em uma molécula pode criar um momento de dipolo instantâneo ou momentâneo. Para exemplificar, eu tenho aqui um átomo de hélio, que apresenta 2 prótons e 2 elétrons, e esse átomo de hélio, ao interagir com outro átomo de hélio, também com 2 prótons e 2 elétrons, atrai, o núcleo do primeiro átomo de elétron vai atrair os elétrons do segundo átomo de hélio devido a uma atração eletrostática. E essa atração eletrostática acaba deformando a nuvem eletrônica desse átomo de hélio, criando, então, esse momento de dipolo instantâneo, onde eu tenho uma maior densidade de elétrons nesse canto esquerdo e uma menor densidade de elétrons nesse canto direito. A interação atrativa que se constitui entre dipolos instantâneos é chamada, então, de força de dispersão ou força de dispersão de London em alguns textos. Ela é significativa apenas quando as partículas, átomos ou moléculas, estão muito próximas.
A intensidade da força de dispersão depende da facilidade com que a distribuição de cargas em uma molécula pode ser deformada para induzir, então, a formação do dipolo instantâneo. A facilidade com que a distribuição de carga é deformada chama-se polarizabilidade da molécula. Em geral, a polarizabilidade aumenta à medida que o número de elétrons de um átomo ou de uma molécula também aumenta. Portanto, a intensidade dessas forças de dispersão, ela tende a aumentar com o aumento do tamanho do átomo ou da molécula. Para exemplificar isso, a figura 11.5 traz os pontos de ebulição de halogênios e gases nobres. Na verdade, eu tenho um gráfico de período da tabela periódica versus ponto de ebulição. Vocês podem observar nos períodos 2, 3, 4 e 5 que geralmente as moléculas diatômicas, como no caso aqui comparando neônio com o flúor, elas têm uma maior força de dispersão que é refletida aqui no maior ponto de ebulição. Por quê? Porque são moléculas maiores, são diatômicas. Agora, se a gente observar no grupo, a gente percebe com clareza como a força de dispersão aumenta, refletida aqui no seu ponto de ebulição, à medida que a gente segue no grupo de cima para baixo, porque a gente aumenta o tamanho do átomo ou da molécula. Como o tamanho e a massa da molécula geralmente são proporcionais, as forças de dispersão tendem a ter suas intensidades aumentadas com o aumento da massa molecular. O formato das moléculas também influencia a magnitude das forças de dispersão. Isso fica evidenciado ao observarmos aqui o comportamento da molécula de N-pentano, o C5H12. Ela tem uma fórmula molecular linear que promove uma área superficial maior e que aumenta o contato intermolecular e intensifica a força de dispersão. Por outro lado, as moléculas de neopentano, que têm a mesma fórmula molecular, C5H12, mas configuração diferente, formam moléculas esféricas que possuem uma área superficial menor e, consequentemente, reduz o contato intermolecular e diminui as forças de dispersão. Isso fica fácil de observar ao observar o ponto de ebulição do N-pentano e do neopentano. O N-pentano vai ser muito maior, ou um pouco maior, porque a interação aqui das forças de dispersão é maior e, com isso, eu preciso de mais temperatura para ebulir essa substância. Tá bom? Então, isso é refletido aqui nos pontos de ebulição, comparando os pontos de ebulição das duas moléculas. Uma outra força intermolecular que nós iremos destacar nessa videoaula são as forças de polo-dipolo. A presença, então, de um momento de dipolo permanente em uma molécula vai originar as forças de polo-dipolo, diferente das forças de dispersão, onde a gente tem um momento de dipolo instantâneo ali, momentâneo. Nas forças de intermoleculares de polo-dipolo, nós temos um momento de dipolo permanente. E o que são esses momentos de dipolo permanente? A gente falou disso também na videoaula passada. Uma molécula como a acetonitrila, no estado sólido, cristalino, que é o CH3CN, ela apresenta aqui, essa esfera azul, é o nitrogênio. O nitrogênio, como tem uma maior afinidade por elétrons, tem uma maior eletronegatividade, ele puxa a nuvem eletrônica para próximo dele, criando nessa molécula, em relação à outra extremidade, que tem carbono, um momento de dipolo permanente, como vocês podem observar aqui, ó, tem uma carga parcial negativa nessa extremidade, uma carga parcial positiva nessa outra extremidade. Na forma sólida ou cristalina, essas moléculas estão orientadas de forma que eu tenha sempre uma extremidade negativa em contato com uma extremidade positiva, de forma ordenada. E essa interação de ligação, essas forças de atração, são justamente as forças de polo-dipolo. O mesmo pode ser observado
Agora, na acetonitrila líquida, porém aqui nós temos um maior grau de desordem. O momento de dipolo permanente também continua se formando, mas como eu tenho uma maior desordem das moléculas, eu posso ter, além das forças atrativas, forças repulsivas. Já que aqui em vermelho eu tenho o contato de uma região, de um dipolo negativo com outro negativo, que promove então uma força de repulsão de polo. Essas forças surgem, então, de atrações e repulsões eletrostáticas entre as extremidades carregadas de uma molécula e de uma molécula vizinha. Assim como as forças de dispersão, as forças de polo somente são significativas quando essas moléculas estão próximas umas das outras. Para moléculas com mais ou menos a mesma massa e tamanho, as atrações intermoleculares ficam mais intensas com o aumento da polaridade. Na figura 11.8 eu trago diferentes moléculas: propano, éter dimetílico, acetaldeído e acetonitrila. Vocês podem observar que a massa molecular deles são bem próximas, mas o que difere entre uma molécula e outra é justamente o aumento da polaridade. Vejam aqui, o momento de dipolo da acetonitrila é muito superior do que a do propano. Consequentemente, nós temos da esquerda para a direita um aumento da intensidade das forças de dipolo, já que a acetonitrila tem uma polaridade muito maior do que a do propano. E esse aumento da polaridade que ocasiona, então, o aumento da intensidade das forças de dipolo é refletido aqui nos pontos de ebulição. Observem também que o ponto de ebulição da acetonitrila é muito maior do que a do propano. Uma outra interação que nós iremos destacar nessa videoaula são as ligações de hidrogênio, antigamente conhecidas como ponte de hidrogênio. Uma ligação de hidrogênio é a atração entre um átomo de hidrogênio ligado a um átomo eletronegativo, geralmente flúor, oxigênio ou nitrogênio, e um átomo pequeno eletronegativo em outra molécula ou grupo químico próximo, geralmente também flúor, oxigênio e nitrogênio. Assim, as ligações HF, HO e HN em uma molécula podem formar ligações de hidrogênio com um átomo de flúor, oxigênio e nitrogênio em outra molécula. As ligações de hidrogênio podem então ser consideradas um tipo especial de atração de polo-dipolo. Mas se não ficou claro ainda, eu trago aqui na figura 11.10 a exemplificação da ligação de hidrogênio. Eu tenho aqui uma molécula de água em contato com outra molécula de água. O que configura a ligação de hidrogênio é a interação entre o oxigênio de uma molécula com o hidrogênio da molécula seguinte. Por exemplo, lembrando que essa ligação dentro da molécula é uma ligação covalente intramolecular, e em verde aqui, aí sim, nós temos a ligação de hidrogênio, que é uma ligação intermolecular, ou seja, para fora da molécula. Mais exemplos de ligações de hidrogênio podem ser observados aqui no HF, no contato de uma molécula de HF com outra molécula de HF. Observem aqui a formação da ligação de hidrogênio entre o flúor de uma molécula e o hidrogênio da outra molécula. No terceiro exemplo, nós temos a interação entre moléculas de amônia, onde eu tenho a interação de um nitrogênio de uma molécula de amônia com o hidrogênio da outra molécula de amônia, formando aqui a minha ligação de hidrogênio. E, por fim, a interação de uma molécula de amônia com uma molécula de água, que também forma uma ligação de hidrogênio. Para exemplificar mais ainda a ação das ligações de hidrogênio, a figura 11.9 traz então os pontos de ebulição de hidretos covalentes dos elementos do grupo 4A a 7A em função da massa molecular. A gente pode observar que a água vai apresentar um ponto de ebulição maior, porque a ligação de hidrogênio aqui é bem mais intensa, devido a ter o oxigênio
presente, né? E à medida que eu tenho um aumento da massa molecular, essa ligação vai cair, né? Porque agora eu não tenho mais o oxigênio, eu vou ter o enxofre, mas ela cresce linearmente. O mesmo comportamento ocorre com os demais grupos, como por exemplo aqui no grupo 7A. O HF vai ter um maior ponto de ebulição, porque tem a ligação de hidrogênio, e na sequência do grupo cloro, bromo e iodo, vamos ter uma redução do ponto de ebulição, uma interação intermolecular menor, que cresce à medida que eu aumento a massa molecular. Com o grupo 5A ocorre a mesma coisa. A amônia vai ter um ponto de ebulição maior, em azul, e à medida que eu sigo no grupo, eu tenho uma redução desse ponto de ebulição e um aumento linear à medida que eu aumento a massa molecular. Por fim, no grupo 4A, como não há nem oxigênio, nem flúor, nem nitrogênio, eu tenho o comportamento linear crescente aqui, que corresponde ao aumento da minha massa molecular. As energias das ligações de hidrogênio variam aproximadamente entre 5 e 25 kJ por mol, embora hajam exemplos isolados de energia de ligação de hidrogênio próximo a 100 kJ por mol. Como as ligações de hidrogênio são geralmente mais fortes que as forças de polo ou as forças de dispersão, elas desempenham papéis importantes em muitos sistemas químicos, incluindo de importância biológica. E esse exemplo aqui, vocês da biologia vão adorar, porque nele nós mostramos como as ligações de hidrogênio ajudam a estabilizar estruturas de proteína e também são responsáveis pela maneira como o DNA é capaz de transmitir a informação genética. Nós temos aqui um zoom, onde a gente tem a fita dupla de DNA sendo unida aqui às bases nitrogenadas por pontes de hidrogênio. Como vocês podem observar aqui nessa ampliação, as bases nitrogenadas de adenina, timina, guanina e citosina sendo unidas por interações de ligações de hidrogênio. Ou seja, as ligações de hidrogênio são fundamentais para a vida humana. Outra curiosidade é a consequência notável das ligações de hidrogênio vista na densidade da água em estado sólido e líquido. Como exemplo, aqui nós temos um cristal de gelo, e se a gente der uma ampliação nesse cristal de gelo, a gente vai ver que nele a gente tem uma organização das moléculas de água em formatos hexagonais, a partir de formação de ligações de hidrogênio entre essas moléculas de água, que fica mais evidenciado se a gente pegar uma pontinha dessa estrutura hexagonal e fizer mais uma ampliação. Observe, então, que a gente tem uma molécula de água em contato com outra molécula de água, interagindo a partir de uma ligação de hidrogênio. Observe, o oxigênio de uma molécula interagindo com o hidrogênio da outra, que configura uma ligação de hidrogênio. Destaque é que essa ligação covalente, que é uma ligação, é uma interação intramolecular, ela tem um comprimento da ordem de 1 angstrom. Já a força intermolecular, a ligação intramolecular, né, dentro da intermolecular, para fora da molécula, ela vai ter um comprimento maior, de 1,8 angstroms, tá bom? Que configura aqui a minha ligação de hidrogênio. Como consequência disso, a gente pode explicar, por exemplo, por que o gelo flutua. Lembram-se da expressão? Isso é só a ponta do iceberg? É justamente porque quando vocês visualizam um iceberg, na verdade, a gente tem uma estrutura bem maior por baixo dela, né? Como ele pesa muito, o iceberg, ele, apesar de flutuar, ele fica com essa estrutura aqui toda abaixo da água, né? Mas se vocês pegarem um cubo de gelo, vocês vão perceber que ele vai flutuar sobre a água. E por que o gelo flutua, então? Justamente porque a água no estado líquido, ela se apresenta mais condensada, mais empacotada, diferente da água no estado sólido, que apresenta essas estruturas hexagonais com espaços vazios no seu interior, que diminuem a densidade do gelo e fazem com que ele flutue. Para finalizar essa videoaula, a gente vai falar de uma outra força intermolecular muito importante, que são as forças íon-dipolo.
Uma força íon dipolo existe entre um íon e uma molécula polar. Nela, os cátions são atraídos para a extremidade negativa de um dipolo e os ânions para a extremidade positiva. A magnitude da atração aumenta à medida que a carga iônica ou a magnitude do momento de dipolo aumenta. Como exemplo, nós temos aqui o que acontece quando a gente adiciona cloreto de sódio, sal de cozinha, na água. Na verdade, a gente dissolve o cloreto de sódio para formar o cátion Na+, e o ânion Cl-, mas ao dissolver o cloreto de sódio, nós temos também essas interações íon-dipolo das moléculas de água, que são dipolos, com os meus íons de Na+, e Cl-. Na verdade, vocês podem visualizar aqui do lado esquerdo que as extremidades negativas de moléculas polares, e a água é uma molécula polar, são orientadas em direção ao cátion carregado positivamente. Do outro lado, aqui no cloreto, no íon cloreto, nós temos que as extremidades positivas agora da molécula polar de água são orientadas em direção aos íons carregados negativamente. Na verdade, o que nós temos, quando dissolvemos o cloreto de sódio em água, são aquaíons dessas espécies iônicas aqui. E não simplesmente o Na+, e o Cl-, como a gente representa nas equações químicas, que são, de certa forma, bem simplistas. Ao comparar as forças relativas das atrações intermoleculares, considere, então, as seguintes generalizações. Quando as moléculas de duas substâncias têm massas moleculares e formatos comparáveis, as forças de dispersão são aproximadamente iguais nessas substâncias. Por outro lado, quando as moléculas de duas substâncias são muito diferentes com relação às suas massas moleculares e não há nenhuma ligação de hidrogênio, as forças de dispersão tendem a determinar qual substância tem atrações intermoleculares mais fortes. Um resumo de toda essa aula pode ser visualizado aqui no fluxograma apresentado na figura 11.14, que apresenta como a gente faz para determinar qual força intermolecular está presente. Vale destacar que vários tipos de forças intermoleculares podem estar atuando em uma determinada substância ou mistura, mas as forças de dispersão ocorrem em todas as substâncias. Então, para a gente determinar qual força intermolecular está presente, a gente deve fazer o seguinte questionamento. Existem íons presentes? Se a resposta for sim, a pergunta que deve ser feita na sequência é: existem moléculas polares presentes? Agora, se a resposta for não, na verdade o que nós temos não é uma força intermolecular, mas sim uma ligação iônica, como ocorre aqui no KBr e no nitrato de amônio, por exemplo. É um tipo de ligação intramolecular, tá certo? Consequentemente, as energias envolvidas aqui nessa ligação são bem maiores, são da ordem de 150 kJ por mol, maiores que 150 kJ por mol. Agora, se existem íons presentes e existem moléculas polares, e existem também moléculas polares presentes, o que nós temos são forças intermoleculares do tipo íon dipolo, como ocorre no NaCl em meio aquoso. Mas atenção, não é a interação entre o Na+ e o Cl-. Essa interação aqui é uma ligação iônica, é a interação entre os íons Na+ e os íons Cl- com as moléculas de água, como a gente acabou de apresentar. Essas interações são, então, as forças íon-dipolo, que têm uma magnitude energética bem menor, 3 vezes menor que as ligações iônicas, né? Agora, se não existem íons presentes, a pergunta que nós devemos fazer é: existem moléculas polares presentes? Se a resposta for sim, devemos fazer, então, mais um questionamento. Existem átomos de hidrogênio ligados a átomos de nitrogênio, oxigênio e flúor? Se sua resposta for novamente sim, o que nós temos, então, são
ligações de hidrogênios, como ocorre na amônia e no metanol. Observem que as energias envolvidas aqui são um pouco menores que as energias envolvidas nas interações íon-dipolo, da ordem de 10 a 40 kJ por mol. Agora, se não existem íons presentes, existem moléculas polares, mas não existem ligações de hidrogênio, e o que nós temos então são forças de polo, como ocorre aqui no HBr, que a gente exemplificou logo no início dessa videoaula. Observem aqui que as energias são também menores que as das ligações de hidrogênio, da ordem de 2 a 15 kJ por mol. Por fim, se não existem íons presentes e não existem moléculas polares presentes, nós teremos apenas forças de dispersão, já que, como eu falei no início, as forças de dispersão ocorrem em todas as substâncias. Essas forças de dispersão são aquelas que são responsáveis, por exemplo, pelo Br2 ser líquido, que a gente apresentou logo no início dessa videoaula. Observem que essas forças de dispersão são bem inferiores, da ordem de 0,1 a 30 kJ por mol. Tanto as forças de dispersão quanto as forças de polo são as chamadas forças de Van der Waals. E para finalizar, a gente observa que da esquerda para a direita a gente tem um aumento da força de interação. Bem, pessoal, essa foi nossa videoaula de hoje. Como de praxe, deixamos aqui uma atividade assíncrona que deve ser postada até as 23 horas e 55 minutos do dia 20 de junho. Desejo então a todos uma ótima semana e nos vemos na próxima videoaula. Até lá!